Glória a Deus, santo, santo, santo. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, CCB Braz, noite. Mateus capítulo 27, nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides. Irmãos, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa Deus deu na boca do nosso irmão. Moço, moça, irmão, irmão, se mantenha debaixo da presença de Deus. Nós somos um povo remido por Deus, somos um povo limpo de mão e puro de coração. Não deixemos se parecer às pessoas que no mundo cometem pecado, vivem no pecado. As nossas moças guardem suas castidades, porque Deus vai te recompensar por isso. Um culto maravilhoso, um culto para todos nós. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Muito forte, viu? Vamos lá? Tô junto com vocês. Glória a Deus. Glória. 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 27, glória ao Pai. Santo tu és, Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia, Senhor. Todos os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matar e manifestando entregar o presidente constitucionais. Então Judas, vendo que foi condenado, trouxe a remédio as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles podem dizer: Deus importa, eis o motivo. Ele, atirando para o terreno as moedas de prata, retirou-se e foi colocar-se. Os príncipes, os sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Tendo deliberado em conselho, compraram para os campos de ovelha para as sepulturas dos estrangeiros. Por isso foi chamado de campos, o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, exceto os filhos de Israel avaliados, e deram-nas pelo canto segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o colocou, dizendo: és tu, o rei dos judeus? E disse Jesus: o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, os sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testifiquei contra ti, e nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar o preso, escolhendo um povo a quem ele quisesse. Pediu então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás
Foi Jesus chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam traído. Estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque não sonho por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: farei então de Jesus, chamado Cristo. Disseram todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes tudo perecia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado soltar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despiram, cobriram com uma capa de escarlate, descendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei de Deus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém. Amém. Todavia não foi por isso. Só já havia anunciado para mostrar ao ser humano a necessidade que ele tem de ser aperfeiçoado, trabalhado, resgatado. E a nossa comunidade espiritual é tão grande que nós nem sequer conhecemos os nossos limites, a nossa segurança. Prova disso que ele, pouco antes desse evento, ele negou os seus Jesus 3 vezes. Ele mesmo que dizia que daria a vida pelo Senhor. Também o sumo sacerdote, homem colocado para estar diante do povo, vestido da lei, vestido da justiça. Ele mesmo cometeu parte do que consumou. Porque ele obrigou a Jesus a juro-te pelo Deus vivo. Eu a seguinte resposta breve: considerando meu filho do homem direito de Deus, descendo na nuvem de glória, ele virá para construir. Não será ele que se isso, não será mais amarrado, preso, mas dias virão e vocês vão ver esse dia. Vocês vão estar presentes nesse dia terrível para eles, glorioso para nós. Porque, irmãos, toda a nossa vida, todas as nossas ações trazem consigo as consequências. Já disse alguém falou comigo: a lei da semeadura e a lei do crente participam dela, mesmo simples fé. Que quem planta vento, colhe tempestade. Quem pratica o mal, pagará todo o mal. Quem vive uma vida desregrada, pagará por essa vida desregrada. Essa é a regra da lei. Porque, veja,
os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, formaram um conselho contra Jesus. Para o matarem, e ele foi preso, o levaram a entregar ao presidente Pôncio Pilatos. E o crime dele é que ele violava os sábados. Ele fazia no sábado. O que os sacerdotes faziam, o que o judeu comum fazia. Ele falou: vocês são hipócritas, porque no dia de sábado, quando o ovelha cai no buraco, você tira do buraco. Você dá água para a ovelha no sábado. Eu no sábado corrente todo homem, você tem que cuidar do ovelha. Porque eu não posso fazer bem no sábado. Mas percebe que o sentimento que o inimigo consegue infiltrar no ser humano transforma o ser humano. Irmãos, se nós não tivermos com alguma coisa de Deus em nós, lamentavelmente alguma coisa do inimigo estará no nosso lugar. É impossível ficar neutro nesse campo de batalha. O Senhor falou: quem não for por mim, quem é inimigo? Então, irmãos, a verdade é essa. As pessoas estão fazendo escolhas. Ciúme, inveja, tudo isso é um preço. Que também faz com que as pessoas mudem seus comportamentos. Esses homens estavam movidos por inveja, por ciúme. Porque não havia razão, porque o homem que eles olhavam para ele, era o Deus que ali estava presente, e só tinha coisas boas para declarar. Um dia ele falou assim: por qual das minhas obras vocês querem me apedrejar? Fala para mim. Qual obra que eu pratiquei que mereça uma resposta tão curta da parte de vocês? Eles falaram: não é pelas obras, mas é pela ciúme. Mas é porque, sendo tu homem, tu te fazes a ti mesmo filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. De fato, ele é filho de Deus. Agora, o que é maravilhoso não é isso só. É que ele também nos fez filhos de Deus. Isso que é maravilhoso. Esse é o grande projeto dele. Vocês sabem isso? Só tinha um jeito de nós sermos filhos de Deus. Nós fôssemos adotados. A adoção, ela custa alguma coisa, porque a adota ele tem que arcar com as despesas de quem é adotado. Se eu adoto uma criança, eu sou responsável pela educação, pela saúde, pela alimentação, pela vestimenta. Eu adoto, eu sou o curador, eu sou o responsável. Quando Cristo nos adotou, ele se tornou responsável por nós. O custo é muito alto. Não só do pagamento da nossa dívida, como da manutenção da nossa caminhada até chegar na casa eterna. Ele é o único que podia fazer isso, se fazendo homem, nos adotando, ele se comparou conosco. Na medida que nós aceitamos a ele como nosso pessoal salvador, ele fala: como eu sou filho de Deus, ele escreve em mim, eu outorgo a eles o direito de ser meus filhos. E eu vou passar isso no cartório. É um testamento que eu faço. Vocês lembram que ele falou? Esse cálice é o meu sangue, no Novo Testamento, que vai ser derramado para vocês. Depois que eu derramar meu sangue, eu escrevo nos tribunais eternos a adoção sua como filho. É maravilhoso. Paulo falou: olha, para aqueles judeus que estavam em cima do muro com relação a Jesus. Existem dois concertos. Um é o concerto de Agar, a esposa escrava de Abraão. Ela teve um filho. Fala: Agar é Sinai, o monte da Arábia. Representa Jerusalém, aqui de baixo, que é escrava com seus filhos. Mas nós somos filhos da livre, que nasce por promessa. E essa nossa adoção é a Jerusalém de cima. Foi essa adoção que nos coube a nós. Fomos adotados como cidadãos da Jerusalém celestial. Então não somos mais escravos. E que tipo de escravatura tem aqui na terra hoje? A do pecado. O ser humano se escraviza pelo pecado. O nosso inimigo, irmãos, ele é assim. E nós precisamos entender isso. O número de pessoas que adoram ele diretamente não é muito grande. Existem, mas não é tão grande. Os satanistas, essas pessoas aí que fazem isso, essas coisas horrendas, não há número alto. Mas ele tem os adoradores por indireção, aqueles que adoram indiretamente.
Quando nós tiramos Jesus do foco entre nós e Deus, podem ter certeza, é o inimigo que nós estamos servindo. Só existe um intercessor entre o ser humano e Deus, que é Jesus. Esse é o testamento dele. Qualquer outra forma, tem uns que colocam a mãe de Jesus como intercessora ali do lado. Uns buscam outros expedientes alternativos. Só existe um jeito, é Jesus. Mas alguém fala, mas é muito fácil, eu acredito em Jesus. Mas não adianta falar que acredita em Jesus. Isso falar é fácil. Esses homens falavam que acreditavam em Deus também, as obras deles não condiziam. Acreditar em Jesus é revestir-se do Evangelho de Jesus. É viver como filho de Deus, no mundo que são todos filhos de homem. É viver como filho de Deus, onde as pessoas vivem como escravos. São escravizados debaixo do pecado, das paixões, dos vícios, das drogas, da prostituição, dos prazeres sexuais, do poder temporal. Então, essa escravidão é uma escravidão dissimulada. A pessoa está, de alguma forma, servindo o inimigo. Ele quer tirar o foco. E Cristo tem que calibrar o nosso foco. Calibrar o nosso foco em Deus, na pessoa de Jesus. E era necessário, então, desconstruir para construir. E é isso que aconteceu com o Pedro. Eu não vejo que como são as coisas. Andando com eles, todos vão destruídos. Até a gente pode fazer uma meditação. Jesus Cristo escolheu todos. Um deles andava com Jesus, viu os milagres, viu os prodígios, acompanhou a obra de Jesus na terra. Ele viu tudo que Jesus fez. Mas ele continuou sendo ladrão. Já viu isso? Ele era ladrão. Então, uma vez quando a mulher derramou o ventre sobre o Senhor Jesus, ele falou uma cabeça de desperdício, podia se vender esse ventre por um bom dinheiro. Até se diz assim, é que não é questão preocupada com isso, porque ele era um ladrão, ele não tinha. Vocês perceberam que Jesus estava perto dele, mas ele não estava perto de Jesus. Ele não se vestiu do Evangelho. Ele andou com Jesus, mas não seguiu Jesus. Que tristíssimo. Como que pode isso? Esse ponto físico não foi suficiente. Isso nós podemos ter certeza disso. Para nós andarmos com Jesus, é claro e evidente, nós temos que estar vestidos do Evangelho, da nossa forma de viver. Irmãos, chegando de manhã, todos os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes, vocês percebem? A alta cúpula de Israel, queriam matá-lo, amarrá-lo, entregar ele amarrado a os Pilatos. Por que amarrar um homem desse? Mesmo que eles não enxergassem como Deus, nem como filho de Deus, como ser humano, para que amarrar um homem que só fazia o que era manso? Ele não falava, ele não acreditava em ninguém, ele era muito manso. Mas é a fúria dele. Pois, irmãos, é impossível nós não vivenciarmos um tipo de ataque. É impossível, irmão, passar nessa terra sem receber ataque. O Senhor conhece a nossa. Se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Mas eu venci, vocês vão vencer também. A nossa Judas, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos. Vendeu para fazer dinheiro. Que barbaridade. Vender Jesus Cristo. E o que é o mais assustador é que um preço bem miserável. 30 moedas de prata, nesse caso aqui, valia a um terreno maldito, um lugar de olheiro, um campo de olheiro. Olha como estava o coração de Judas, e olha como estava o coração dos príncipes dos sacerdotes. Eles fizeram uma razoável, quanto que vale isso? 30 moedas é um bom preço para ele. Não é assustador isso. E Jesus Cristo olhando para nós, deu o preço de pode ser uma pessoa.
cansei de papéis. Eu fiz até uma oração. Os melhores hospitais, toda a fonte de conhecimento médico estava ao alcance dele. Tudo o que ele podia fazer, ele fez. Mas ele viu, gastou o que ele podia gastar. Mas a vida escorria pelos seus dedos. Ele falou, não vai entender, se eu pudesse, eu comprava uma vida, mas dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Dinheiro não compra caráter, não compra amizade, não compra sinceridade, não compra valores que não estão nas prateleiras dos homens. Quanto custa o amor de um homem? Quanto custa uma amizade de um amigo verdadeiro? Quanto custa uma fé? Quanto custa uma saudade? Um dia desse eu ouvi nessas guerras aí do Oriente, um combatente israelita voltando para casa, chegou na escola, a filha dele estava lá. Fazia muito tempo que estava no campo de batalha. Ele bateu no ombro dela, ela olhou para ele. Ela caiu pronto como mocinho, certo, tremia de tanto chorar, papai, papai. Pensava que nunca havia mais a meu pai, agora eu sou meu pai de volta. Quando custa isso, irmãos? É isso que Jesus Cristo vai fazer para nós, um significado da vida de valores. Essa é a proposta, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais frio. O pecado está fazendo as pessoas ficarem frias e inertes. E assustador até que os filhos estão fazendo com os pais estão casando com os filhos. Não mistura meu filho, foi colocado para fora de casa. Não é lamentável demais isso? O que foi feito no sentimento? Jesus veio cá restaurar tudo isso. Nós vamos ver um lugar onde só tem amor, onde só tem coisa boa, não tem nada ruim. É a nova Jerusalém. Toda a excelência está escondida por Deus. Agora, olha o que é arrependimento de Deus e arrependimento do mundo. Judas arrependeu. Sabe o que ele fez? Pegou as 30 moedas de prata, jogou dentro do santuário, como se fosse aqui hoje na igreja. Não é assim, mas se uma forma mais. E pegar as moedas e jogar aqui no corredor. Eu não quero esse dinheiro. Eu traí sangue inocente. Ao invés do sacerdote falar, você arrependeu, então você errou mesmo. Isso é problema seu. Nosso assunto é resolvido. Ele já foi comprado. É lamentável. É lamentável. Irmãos, nunca se deixe vender, irmão. Nunca se deixe vender. Tem pessoas que se vendem por um cargo. Tem pessoas que se vendem por um favor especial. Tem pessoas que se vendem por um corpo bonito. Cada um, eles falam em mundo que cada homem tem um preço. O nosso preço foi alto demais. O preço do seu foi altíssimo. Ninguém pagaria o que foi pago no céu. Jesus pagou o preço mais alto jamais imaginado. Acho que nem o inimigo acreditava que Jesus chegaria a essas consequências de pagar tão alto por uma mercadoria que valia tão pouco. Mas ele transformou a mercadoria. Nós de escravos somos soltos. De servidores das trevas somos servidores da luz. De filhos da morte somos filhos da vida. E todo mal projetado contra nós não prosperará. Deus nos vestiu com vestido de salvação. Ele vai nos vestir com vestido de alegria que nunca mais vai terminar no dia que nós formos adotados nas mansões eternas. Por isso que o Evangelho, irmãos, é uma coisa super preciosa demais. Não se venda por nada. Não se venda por nada. Custe o que custar, preserva a sua integridade moral, a sua integridade espiritual. Luta pelo seu caráter. A Bíblia fala que uma mulher de honra, ela tem um valor enorme, porque ela defende sua honra como o homem defende sua riqueza. Onde as mulheres estão perdendo a honra, as moças estão perdendo a honra. Os homens não se incomodam com mais nada, mas no meio desse povo aqui tem moça, tem moço que preserva a sua honra, preserva a sua castidade, sua integridade moral e espiritual. Acho que houver, preserve seu corpo, esse corpo é templo de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de você, seu corpo é santo. Seu Deus é santo, e dentro de você tem que ter santificação. Você não tem preço para ser pago. O preço já foi pago. Jesus pagou. E pagou caro. Custou muito caro.
Judas arrependeu. Arrependimento segundo o mundo, segundo as trevas. Ele arrependeu, jogou as moedas fora e foi suicidar. Pegou uma corda, pôs no pescoço e se pendurou lá. E pelo texto bíblico, pelo contexto bíblico, ele ficou pendurado lá por muito tempo. E depois fala que ele se arrebentou e as suas entranhas se derramaram. Isso só pode ter acontecido se já tivesse ficado em estado de putrefação quando ele caiu. Olha que lastimado o estado que ele ficou. Arrependido segundo o mundo, não segundo Deus. Arrependimento segundo Deus traz mudança de comportamento. Aleluia. É quando a pessoa brinca, você me perdoa, irmão. Se eu te fiz uma coisa, eu fiz, eu sei que eu fiz, se eu te fiz. Perdão de boca, perdão, irmão, aquilo que você rasga no seu coração e fala, vocês lembram o que aconteceu com José? Os irmãos viram a coisa gravada, eles choraram. Deus está nos cobrando o que nós fizemos com José. É certo que nós vamos pagar a nossa conta agora. Caiu num pranto e José caiu num pranto. Sabe por quê? Aqueles homens maus ficaram bons com o passar do tempo. Deus trabalhou neles, rasgaram o coração. Irmão, rasgue o seu coração diante do Senhor. Toda vez que você rasga o seu coração, não seja como Judas, seja como Pedro. Pedro arrependeu também, mas segundo o Senhor, hoje tem uma ordem aqui nessa congregação: arrependa como Pedro e não como Judas. Olha ao Senhor. Pedro se arrependeu. Amém? Passou muito caro, muita vergonha, mas restaurado ele ficou lá na frente. E Judas pendurado no ar, não teve um para tirar de lá, porque não era digno. Está aí o príncipe da vida. Peguei e traí do sangue inocente. Eles foram e disseram: o que nos importa isso? Vocês percebem como está o coração desse povo? Irmãos, aqui tem uma coisa para meditar. Um dia o senhor chegou lá na cidade e foi numa figueira. Ele procurou entre as folhas um figo. Vocês lembram disso? Ele não achou. Mas ele sabia que não tinha figo, porque não era tempo de figo. Mas ali está fazendo uma parábola, uma comparação. Ele olhou para a árvore e disse: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto de ti. Eles olharam e eles foram caminhando. Quando eles voltaram, passaram pela figueira, estava seca de alto a baixo. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou toda. Como que se diz: Deus me livre da maldição da sua boca. Olha aí o que aconteceu. Essa figueira, sabe quem é? É Jerusalém. É o Monte da Arábia, chamado Sinai. E a filha da escrava é Jerusalém aqui embaixo, que é escrava com seus filhos até hoje. Vai chegar um dia que essa figueira vai brotar outra vez. Quando vires a figueira brotar, você sabe que chegou o verão, já viram isso? Essa figueira vai brotar. Ela é país, é nação, mas ela vai brotar quando o Senhor quiser arrebentar nela os frutos da salvação. Até lá, amargar por ter reprovado o Senhor. E tem muitos no nosso meio que vão embora, vão para um lugar, uma desculpa para ir embora, mas depois só tem medo, só tem temores. O que você vai fazer hoje, Deus? O que você vai fazer fora de baixo? Se você sair debaixo das asas dele, você está perdido, eu estou perdido. Ele é a única saída. Aqui, irmãos, o que me importa isso? Os príncipes, tomando a moeda de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são um preço de sangue. Compraram o campo de oleiro. Eu não acho que é por acaso que está escrito, e nem por acaso que compraram. Porque um campo de oleiro, o oleiro, você não sabe, ele faz vaso com argila. Ali tinha argila boa, porque era ali, o oleiro fazia seus vasos. Então ali o oleiro pegava aquela argila e modelava vaso. O preço que foi pago em Jesus foi para comprar um campo onde os vasos eram modelados. Vocês entendem isso aqui? Eu entendo que isso aqui tem uma mensagem cifrada. Jesus morrendo, ele agora pegou uns barros aí para modelar. O sangue dele, o preço dele é para modelar vaso de argila. Tenhais esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência provenha de mim e não de você. Já leram isso?
Nós somos esses vasos modelados pela mão desse oleiro maravilhoso chamado Jesus. Nos comprou, está modelando cada um de nós no seu tempo. Nós estamos debaixo da modelagem desse grande oleiro. Ele está trabalhando, e uns já está avançada a obra, outros a obra está ainda inicial. Mas se você não atrapalhar, o vaso vai ficar pronto. E fica bom. E sabe como que esse vaso funciona? Vocês já viram como é feito? Antigamente, a porcelana mais bonita, mais cara, era a porcelana chinesa. Era mais refinada a porcelana aqui. Sabe como é que se termina a porcelana? Então, é tudo argila. Dá uma pintura nela. Mas para ela ficar boa mesmo, ela vai para o forno. Quando ela sai do forno, ela vira porcelana. Antes de entrar lá, é argila. E de tempo em tempo, Deus tira do forno. Olha, entrou argila. Se pegar, suja a mão. Se apertar, amassa. Mas a porcelana você pode pegar por coisa que um café quente ela toma, suporta para o mar. Você é argila nas mãos do Senhor. Esse campo do oleiro que aqui, ó, graças a Deus, é o campo do oleiro. E bem-aventurado é você que o Senhor te achou aqui nesse lugar bom para te modelar. E fica tranquila, porque no forno ele tem a temperatura certa, não queima. Se passar do calor, queima. Ele mede lá fora. Chegou a hora de tirar do forno. E tem aqui vaso que já está na hora de você sair do forno. Esse mês você sai do forno. Esse mês você vai sair do forno. Glória ao nome do Senhor. Esse mês o forno acaba com alguém que está aqui. E você que o forno demora um pouco mais, calma. Não vai te queimar. O fogo não vai te queimar e a água não vai te afogar. Esse goleiro sabe cuidar, ele cuida de cada um. Ele sabe o nome de cada bicho, irmãos, ele sabe o nome de cada estrela. Aleluia. Ele conhece cada formiguinha, Glória. cada inseto. Quantos cabelos tem na sua cabeça, ele sabe tudo, conhece tudo. Te conhece pelo nome e até pelo novo nome que você não sabe qual é. Por isso, queridos, essa é a graça do Senhor. A melhor coisa que podia acontecer com nós, que aconteceu. Agora nós temos que dar valor a isso. Dar valor, não negociar princípios. Não fazer exceções na sua vida. Não começar a abrir portas demais, porque se abre uma porta, abre duas, daqui a pouco entra o que não podia entrar. Depois que entra para sair, é complicado, é igual a doença. Para pegar a doença é fácil, agora para tirar certas doenças dá um trabalho tremendo. Tem doença que é internação, antibiótico, e é uma sequela, fica até sequela. Espiritualmente, não tem coisas que entram em nós que deixam sequela. Mas nós podemos evitar. Tomando uma vitamina boa, andando com um ambiente limpo. Não é verdade? Toma uma vitamina aqui hoje que não vai te pegar sequela nenhuma espiritual. Tem muitos que estão caminhando sem uma sequela. É espiritual isso aqui, não é carnal. Mas tem muitos que estão arrastando o pé, tem muitos que estão arrastando a mão, tem muitos que estão falando devagar, porque pegou a sequela espiritualmente, já não consegue andar como andava, já não consegue falar com Deus como falava, mas hoje o Senhor quer reavivar. Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor quer te reavivar. Oh, faz o que está no forno. Prepare-te que vai vir coisa boa para dentro desse carro. E não vai ser café, não. Vai ser virtude, graça, poder, revelação. O Espírito de Deus vai cair revelação de alguns vasos aqui. Vaso que está saindo do forno. E não são vários. Eu vejo vários vasos saindo do forno. Vai poder, revelação, graça, virtude. Então você quer vir. Ainda esse ano vai aparecer coisa nova. Tem muitos vasos aqui. Glórias a Jesus. O Espírito de Deus tem muito vaso aqui que esse ano vai aparecer coisas novas. Vai aparecer virtude, graça, revelação e poder. Glórias ao Senhor. Que coisa boa é a palavra de Deus. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui. Glórias ao Senhor. Você não acredita muito bem, não? Guarda essa palavra. Você verá na sua boca de você sair coisas excelentes que o rei está colocando. Você acha que é à toa que te sofrer? Deus não gosta que você sofre. Deus não gosta que você sofre, não. Sabe por que ele deixa você sofrer? Porque tem que virar porcelana. Não pode ser um vaso de barro. Vaso de barro suja a mão, quebra, não serve para nada, você põe água, a água derrete o vaso. A porcelana você pode pôr. E quando faz então aquelas obras finas de arte,
Tem perfume que vem numa embalagem, que o perfume é bom demais, a embalagem é mais bonita ainda. Trabalho de artista. É assim que ele está fazendo. Embalagem, você não vê, mas espiritualmente a sua embalagem está ficando boa. Do lado de fora não, mas por dentro está. E por dentro vai sendo colocado coisa boa. Sabe o que Paulo fala? Nós somos cheios de vida. Sabe o que é isso? É quando Deus olha para você, Ele vê em você vida, a vida que sai das tuas obras, dos teus olhos, dos seus pensamentos. Tem crente que até os pensamentos dele perfumam o ambiente. Tem crente que quando ele abre a boca, os demônios vão tudo embora, atrapalhou a guerra do inferno. Aleluia! O Senhor te revela lá por esses dias algumas palavras na boca que você vai, que vai sair muito bicho buscando das trevas. Aí eu vou pregar com liberdade. Hoje aqui saiu um tanto do caminho, porque aqui nesse culto hoje tem muitos que entraram por aqui que você não viu com seus olhos, mas sairão um por um agora pelo poder da palavra. Seja vivo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Eu não planejo isso não. É o Espírito de Deus que me traz. Esse é o lugar bom. Você está no Campo do Oleiro. Campo do Oleiro é o seu lugar. Vai caminhando com calma, porque o rei sabe o que faz, hein? Não era. Não era. E não deixa passar um grau a mais. E não deixa um grau a menos. Tem o tempo máximo da temperatura. Quando chegar no... Vocês não sabem o que está escrito em Coríntios? Vós não sereis tentados acima do que podeis suportar. Juntamente com a tentação lhe dará o escape. Já leram isso? Deus te calibra. Ele fala para o seu adversário assim que você escute. Pode parar por aí. Chega. Alto lá. O limite dele chegou. Vai embora. Ai de nós se não fizesse isso. Chega, basta. O limite chegou. Hoje tem um limite aqui estabelecido por Deus. O seu limite chegou. E para outros ainda vai mais um pouco aí. Mas todos nós temos um limite. E Deus respeita o nosso limite. Deus respeita a gente mais do que nós mesmos. O homem não respeita outras vezes. Desacata. Passa por cima dos seus sentimentos. Deus não. Deus é cuidadosíssimo. Delicado. Ele chega sempre com muito jeito, com calma. Vocês já viram Jesus dando um tapa em alguém? Dando um burro em alguém? Vocês já viram Jesus fazer o que fizeram com ele? Meteram uma cana na cabeça, deram um tapa, cuspiram nele. Não é bom ficar indignado. O homem natural que faz com ele perde esse primeiro. Ele sai do centro de gravidade dele. Jesus perturbava todos porque ele não saía do centro da gravidade. Até o Pôncio Pilatos, vocês viram aqui? Foi apresentado ao presidente, o presidente interrogando, disse: és tu o rei dos judeus? Jesus falou com ele: calmamente. Tu o dizes. Você está falando essa palavra aí. Deixa uma pulga da orelha, você está falando. Provocava ele. Uma coisa para refletir. E os príncipes dos sacerdotes começaram a acusar ele pelos anciãos. Esse diálogo é interessante, prestar atenção nele. É como se fosse e Jesus estivesse aqui em cima. Aleluia. Considerados. Jesus e o povo embaixo. Todo mundo vendo. Você não está vendo o que esse povo fala para você. Você não vai nem se defender. Ficou calado. Pilatos chorando, nunca conta assim. Ele não se defende. Depois não fala nada. Nenhuma palavra respondeu de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Aí o presidente tentou um escape para ser agora. E eu vou soltar Jesus por uma lei que eu tenho direito de usar. Nas festas eu posso soltar um preso. Você sabe que isso é político. Escolhendo o povo aquele que quisesse. Só que ele não escolheu que ia soltar esse fogo. Deu um poder limitado que ele achava que tinha, tão limitado, nem ele quis poder. E tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo, ou seja, provocando esta propensão nesse título. Cristo quer dizer Messias.
o enviado, tem que desviar o povo. Porque pensa aqui que por inveja o havia entregado. Se ele tivesse encarado, aqui Pilatos se vendeu. Judas se vendeu por 30 moedas de prata. Pilatos se vendeu pelo cargo de presidente. Se tivesse dignidade, ele falava assim: olha, eu abro mão do meu cargo, mas um justo como isso eu não condeno. Eu, a partir de hoje, entrego meu cargo de presidente. Eu não sou mais presidente. Antes eu vou ser seguidor desse homem. Aleluia. Essa era a minha vida, mas se vendeu pelo cargo. Você se vende por alguma coisa, irmão? Você se vende, irmão? Bem-aventurado é que ele está aqui e fala: eu não me vendo por nada. De jeito nenhum. Porque Pôncio Pilatos não foram 30 moedas de prata. Foi o cargo. E pouco tempo depois, ele foi, depois o povo da roça foi apiado do cargo. Pouco tempo depois foi deposto. Não adiantou nada. Pagou tão caro por um cargo tão simples que nem ele podia se sustentar no cargo. Estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer ao sobrenatural da inclinação. Mulher mandou mensagem. Meu bem, olha você está falando. Esta noite eu tive um sonho e eu sofri muito por causa desse justo. Entra na questão desse homem. Cuidado que você vai fazer. A mensagem de Deus para ele: ainda tem tempo. Dá tempo de você voltar atrás. Irmão, aqui está a palavra. Não negocie os princípios cristãos em Cristo. Dá tempo de você segurar seus princípios lá em casa. Guarde essa palavra, porque ela está diante de você hoje no tribunal da palavra. Guarde os princípios que Cristo te deu. Não negocie seus princípios cristãos. É isso aqui, irmãos. E estando ele sentado no tribunal, recebeu essa mensagem. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciãos foram lá na multidão. É assim, perdoa falar, mas é verdade. Os príncipes incentivando a multidão. E os espíritos caíram incentivando os príncipes. Essa é a força que opera em fora. Poucas pessoas podiam entender o que estava acontecendo de verdade no tribunal ali. Qual desses dois vocês querem que eu solte? Barrabás. Eles gritaram: Barrabás. Mas o que eu vou fazer com Jesus? Glória a Jesus. O que eu vou fazer com ele? Que seja crucificado. Que seja crucificado. Pois eu. Pegou uma bacia de água. Traga uma bacia de água. Lava as mãos e eu Eu lavo as minhas mãos. Eu não acho culpa nesse homem. Mas vocês perceberam que lavou as mãos, mas não lavou o coração. Ele tinha que lavar o coração e as mãos. Lavar as mãos é fácil, só para um paciente. Lavar o coração é preciso negar o prestígio de Roma. Negar o cara. Isso aqui é para o crente. O crente nega coisa, mas não lava a mão. Lava o coração. E essa é a palavra: lava seu coração diante dessa palavra. Cuidado com o que você vai fazer. Cuidado com os seus programas. Muita atenção para onde você vai. Porque depois a lei está semeando. Você plantar vento, você vai colher tempestade. Você plantar espinho, você não vai colher outra coisa, senão espinho de volta. Pilatos vendo que nada aproveitava. Inocente do sangue. Então o seu sangue não é com vocês, obviamente que não. Mas suponho que no plenário fosse aquele povo. Eles gritaram que o sangue desse justo cai sobre a nossa cabeça. Ainda falam mais. Sobre a cabeça dos nossos filhos. Isso aconteceu. 30 e poucos anos depois. O exército de Roma, liderado por Vespasiano, entrou em Jerusalém. Meteram fogo nas portas da cidade, derribaram os muros, derribaram o templo de Jerusalém, mataram os homens principais sacerdotes. E quase 1900 anos, o
os judeus curaram um mundo inteiro de dispersos, perseguidos com um nome que chama de antissemitismo. Foram perseguidos no Oriente, na Europa, perseguidos na Europa, fugindo desse mundo novo, e ali dessa região da Terra. Perseguidos o tempo todo, odiados. Israel tem guerra. O Irã prometeu: nós vamos excluir Israel do mapa geográfico. Eles não têm mais. Até hoje, porque a paz deles, eles rejeitaram. E a nossa paz, e a nossa paz é Jesus. Não rejeita isso. Antes da sua paz. Se Cristo do Evangelho e vivam a vida ligada com Ele. Eles, irmãos, crucificaram o Senhor. Crucificaram, bateram nele. Mas, que preço tão alto, que sofrimento muito grande. É uma vida debaixo de ameaça. Tudo ameaça. Eles falaram uma vez, o primeiro-ministro de Israel falou: se o mundo árabe baixar as armas, a guerra acaba. Mas se Israel baixar as armas, Israel acaba. Nós não temos saída. Ou nós defendemos o nosso país, ou nós somos destruídos. Mas ficaram presos em Sinai. Deixaram Jerusalém de baixo. Mas nós só somos com Jerusalém. Glória a Deus. Somos cidadãos da promessa. Mas tudo que é próprio da promessa cabe a nós. E eis que nos últimos tempos, essa é a promessa, derramarei do meu espírito sobre vós. Aleluia. Os velhos sonharão o sonho, e os jovens profetizarão. E do meu espírito derramarei, olha que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus está derramado no Senhor. O Senhor ungiu, derramar quer dizer cumprir. A unção, todo crente fiel tem unção. O ancião não é ungido, todos são ungidos. Ungidos com o Espírito de Deus. Nós somos ungidos. A unção de Deus. Aleluia, Jesus. Todos aqui. Se você tem o Espírito Santo, você está ungido e ungido por Deus. É a unção do Espírito. Guarda isso. Pôncio Pilatos. Qual perdeu o cara? Judas. Ainda fico pensando. Como que vai ser o encontro de já aconteceu? O encontro de Judas com o rei. Andou com ele, comeu com ele, mas estava escrito: aquele que comeu pão comigo na mesa, levantou contra mim o seu próprio ganhar. Por isso, querido, nós estamos aqui. Não podemos mais recuar. Você está numa situação que você não pode voltar mais atrás. Você não pode recuar, você só tem uma saída da agora. Glória a Deus. Você não pode recuar. Glória a Deus. Se você recuar, você não tem isso. Glória a Deus. Você não tem alternativa. Você pode andar cada vez melhor. É segunda mão do teu filho. É claro, gente. Nós não temos opção para ele. Nosso negócio é. Santo Deus! Que coisa linda, irmãos! Este culto CCB Braz, culto à noite. Olha que Deus deu na boca do nosso irmão santo, santificação geral, irmãos. Irmão, não é uma coisa linda, irmãos? Não é uma coisa maravilhosa, né, de nós ouvir o que Deus tem preparado para todos nós, irmãos? A santidade dentro dos corredores da congregação e fora dos corredores, né, irmãos? Esta é a santidade do povo de Deus que não devemos abrir mão. Devemos ser puro, santo, né, irmãos? Ou procurar até ser, que não somos perfeitos, né, irmãos? Então deixamos aqui essa pregação para nossa querida Irmandade colocar aí o que vocês acham. Deus abençoe grandemente a toda nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem com Deus, queridos.